Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Português à Mesa e é um prazer conversar com vocês de novo. Muito obrigado pelos comentários. Vocês estão participando muito bem. Isso é muito importante porque aprender é sempre bem-vindo. Desistir jamais. E olha, hoje nós vamos fazer uma aula de português. Eu trouxe um texto do Padre Vieira para discutirmos algumas partes, alguns trechos de um sermão. E nós vamos discutir sobre esse texto o uso dos verbos, processos de formação de palavras, concordância, muito importante. E também, para você lembrar, conotação e denotação, o sentido literal e o sentido não literal. Espero que você consiga acertar as questões. E dessa vez, nós vamos fazer os exercícios juntos. Você vai ouvir a minha voz e vai acompanhar a aula. E eu espero que você já faça a sua inscrição para poder acompanhar conosco os nossos encontros. É muito importante. E logo você já vai começar a receber materiais para poder também fazer algum exercício e se aprofundar cada vez mais. Então não perca tempo, faça a sua inscrição, deixe o seu like e muito obrigado pela sua presença aqui em nossa aula. Um grande abraço, boa aula para todos nós e nós nos veremos em nosso próximo encontro, em nossa próxima aula. Até mais, pessoal. Um grande abraço. Olá, pessoal! Vamos começar o nosso encontro de hoje e vamos falar sobre vários assuntos para vocês poderem aprender um pouco mais de língua portuguesa conosco. Vamos começar falando sobre um texto muito importante da nossa língua portuguesa, que é o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, do Padre Antônio Vieira. O Padre Vieira, para quem não conhece, viveu aqui no Brasil na era barroca e faleceu nos anos 1697. Mas nós não entraremos em detalhes da parte literária, mas sim vamos analisar a beleza do texto. Primeiro vamos ler rapidamente juntos para vocês terem noção do teor desse tipo de texto. A primeira coisa que me desedifica, peixes, de vós, é que vós comeis uns aos outros. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vós comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Nós cortamos o texto por questões do tamanho. E aqui nós só vamos aproveitar alguns trechos para vocês poderem acompanhar conosco. Vamos continuar. Cuidai que só os tapuias se comem uns aos outros. Muito maior açougue é o de cá, muito mais se comem os brancos. Aqui o padre já começa a traçar a sua visão de mundo em cima de uma sociedade nessa época, no século XVII. Estamos falando de um texto muito clássico, bem antigo. E se você quiser aprender a escrever bem, basta ler os sermões de Padre Vieira. São livros fáceis de achar, estão em patrimônio público, em domínio público e também em alguns sebos você encontra bem baratinho. São livros muito interessantes. Vamos agora apresentar para vocês a primeira pergunta da nossa aula de hoje. Nós já tínhamos feito aqui no canal uma aula sobre conotação e denotação, o sentido literal e o sentido figurado. Essa questão trata sobre esse assunto, quando o Padre Vieira disse: cuidais, que só os tapuias se comem uns aos outros, muito maior açougue é o de cá, muito mais se comem os brancos. Isso foi ali no primeiro parágrafo, você deve se lembrar desse trecho. Aqui nós marcamos para você as palavras comem, açougue e comem. E eu gostaria que você agora raciocinasse comigo o seguinte: estas palavras foram empregadas, respectivamente, em sentido. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um fato muito importante aqui. O que significa tapuias? O aluno precisa se atentar para o conhecimento de mundo. Se você não se lembra, vamos fazer aqui um reconhecimento. Conhecimento de mundo, pessoal, é cultura geral, é saber sobre fatos. Os tapuias são os índios. Uns índios, sim, eram índios que viviam aqui no Brasil. Então,
São índios de pequena estatura que ocupavam a parte leste do Brasil e a região central da América do Sul. Na luta pelo domínio do litoral, a expressão tapuia foi usada para designar as populações indígenas não pertencentes à família do Tupi-Guarani. E esse grupo dominante que ocupava o litoral, quando os portugueses aqui descobriram o Brasil, eles ocupavam a parte litorânea. Numa carta de um bandeirante, Domingos Jorge Velho, de 15 de julho de 1694, ao rei de Portugal, quando ele escreveu para o rei, ele identifica o tapuia como gentio bárbaro e comedor da carne humana. O canibalismo também aparece, pessoal, na referência desse texto do Padre Vieira. Por isso é que ele disse que os tapuias se comiam. Então quer dizer, olha só, cuidais que só os tapuias se comem uns aos outros. Aqui é necessário você interpretar, porque se você não soubesse quem era essa tribo tapuia, você não conseguiria saber sobre esse verbo comer. Porque aqui na realidade, o que significa comer nesta primeira parte? E na segunda, o que é um açougue? O que ele quis dizer com isso? Muito maior açougue é o de cá dentro da cidade. E muito mais se comem os brancos na cidade. Aqui ficou fácil. Agora pense um pouco. Qual o sentido dessas três palavras para chegarmos a uma conclusão? Vamos ver qual seria? A, B, C, D ou E? A resposta é essa. A letra A, com certeza. Primeiro, literal. Foi por isso que eu chamei a atenção. Não basta somente olhar a palavra e achar que o verbo comer ele está no seu sentido literal. Não é assim que funciona. Nós precisamos conhecer as palavras. E o conhecimento de mundo sobre a tribo dos tapuias resolve essa questão. A segunda é fácil, é o açougue humano nas cidades. E a terceira, também muito fácil. Muito mais se comem os brancos. Aqui, o verbo comer indica tudo isso. Tanto que ele fala sobre esse andar para lá e para cá, aquela situação das pessoas na cidade se destroçando, se matando, seria violência, o dia a dia do cidadão. Você acertou? Eu espero que sim, e acho que você vai fazer sucesso hoje, hein? Vamos lá? Muito bem, vamos continuar com a nossa aula, pessoal. A questão seria essa daqui. Novamente, o trecho nós tiramos, porque agora eu gostaria que vocês focassem nesse quesito aqui. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Bem no início do trecho, ele já começa a falar sobre esse trechinho aqui. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Vamos fazer comigo o exercício. O que você precisa fazer agora é o seguinte. O núcleo do sujeito escândalo precisa ser pluralizado. Você terá que pluralizar esta sentença para mim. Faça isso agora, pare o vídeo, use o tempo necessário para reescrever. Grande escândalo é este, mas a circunstância faz ainda maior. Cuidado, porque aqui, perceba que nós sabemos que análise sintática são relações. Relações e concordância. E as palavras precisam concordar umas com as outras. Você fará o exercício agora, mas tome cuidado. Pare o vídeo, porque nós vamos te mostrar a resposta na sequência já, hein? Faça isso. E eu espero que você tenha acertado. A resposta é essa. Em língua portuguesa, nós sabemos que a estrutura das nossas orações, ela é baseada em sujeito, que no caso seria grandes escândalos, o verbo e os complementos. Sujeito, verbo, complemento. E isso é a base da nossa sintaxe estrutural da língua portuguesa. Agora, você deve estar estranhando, você diz, mas por que ficou dessa forma? Porque é o seguinte, o os é um pronome oblíquo que faz referência à palavra escândalo, porque aqui estava no singular. O escândalo aqui é o pronome oblíquo o. A circunstância é que faz o escândalo ainda maior. O que aconteceu foi isso.
As pessoas estranham essa resposta, mas não há nada de errado. Vamos ler? Grandes escândalos são estes. Aqui nós precisamos pluralizar tudo. O perigo corre para cá. Já coloquei até em vermelho as palavras que se comunicam. E é necessário você entender o que aconteceu. A circunstância faz os escândalos ainda maiores. Foi isso. O pronome oblíquo é um pronome anafórico que retoma a palavra escândalo e necessita ser pluralizado. Mas circunstância, não. Por quê? O núcleo é escândalo. E o núcleo circunstância é núcleo do verbo fazer. Você entendeu? E, com certeza, você também deve ter acertado. Parabéns! E se não acertou, por favor, pergunte-nos. Vamos falar sobre isso. É muito importante a sua participação. Vamos agora à nossa próxima pergunta. Essa é muito fácil. Aqui, a primeira linha do texto, ele diz: a primeira coisa que me desedifica. Vamos parar aqui. A palavra desedifica foi, sim, construída por um processo. Eu gostaria que agora você me desse o nome desse processo. Qual processo formador Padre Vieira usou? Qual o nome desse processo? Vamos lá? Pense um pouco. Essa é simples, não precisamos de muito tempo. Esse processo se chama derivação prefixal. Isso mesmo. Nós sabemos que derivação é um procedimento muito importante da língua portuguesa que usa o radical e colocamos afixos, no caso, um prefixo ligado a esse radical, a raiz, a base da palavra, para montarmos uma palavra nova. Por isso é que nós temos o processo de derivar. Derivar seria isso, usar o radical e montarmos. Aqui você usou negativo, porque o des seria oposto. Edificar seria construção, não é? Melhorar. Aqui no caso seria o contrário. Por isso é que nós chamamos de derivação com prefixo. Há pessoas que dizem prefixação. Também é correto. E você, essa eu tenho certeza, você deve ter acertado. Parabéns para você. Vamos à nossa próxima questão? Vamos lá ver? Essa daqui, sobre verbos. Vamos falar um pouquinho sobre verbos. Novamente, o texto apresentado e cortei para vocês a parte, porque agora eu preciso que você analise este verbo aqui, o verbo olhai. Vamos ler rapidinho. Santo Agostinho, que pregava aos homens para encarecer a fealdade deste escândalo, mostrou-lhe nos peixes. Veja que interessante como eles usavam antigamente a fusão dos pronomes. Mostrou-lhe, é o lhe mais o o. Nós falaremos sobre isso em uma próxima aula. Mostrou-lhe nos peixes. E eu que prego aos peixes, para que vejais quão feio e abominável é, quero que o vejais nos homens. Agora preste atenção. Olhai, peixes, lá do mar para a terra. Vieira estava querendo usar metaforicamente uma conversa com os peixes. Aqui o verbo está olhai. Eu gostaria que você pensasse o seguinte: Vieira se dirige ao público usando a segunda pessoa do plural, vós. Sim, ele fez isso no texto todo. Vejais, olhai. Agora, qual é o modo desse verbo? Qual é o modo do verbo olhai? Por favor, fale para mim agora. Escreva aí na sua anotação e me diga qual o modo do verbo grifado. Porque aqui, vejais é um modo, olhai é um outro modo. O verbo está no modo imperativo afirmativo. Exatamente, imperativo afirmativo. E você acertou de novo. Parabéns para você. E gostaria que você olhasse comigo o seguinte. Vamos fazer uma proposta. Se quiséssemos nos comunicar com o público usando a terceira pessoa do singular, qual seria a forma correta do verbo olhar? Porque aqui nós sabemos que essa fala vós era uma questão até de respeito para se comunicar com as pessoas. É uma questão da religião católica, no caso apresentado desse texto, em que os padres usavam esse tipo de pronome, hoje já arcaico, não mais utilizado pela sociedade,
para representar o que? Respeito, não era isso? Respeito a Deus, respeito ao público, enfim. Dito isso, a pergunta é: se quiséssemos nos comunicar com o público usando a terceira pessoa do singular, qual seria a forma correta do verbo olhar? Gostaria que você fizesse esse exercício. Transforme este verbo e o coloque em terceira pessoa. Pare o vídeo, por favor, porque agora é a hora de mostrarmos para você a questão. Vamos ver? E a resposta é fácil, pessoal. Seria olhe. Porque o original, olhai, é vós e está no imperativo. O imperativo do verbo olhar é olhe. Se você não se lembra, vamos bater um papo rapidamente. Como montamos o nosso imperativo? As segundas pessoas saem lá do presente do indicativo. Basta você tirar a desinência S das segundas pessoas. Por exemplo, eu olho, tu olhas, nós olhamos, vós olhais. Aqui não é o imperativo, essa parte é o presente do indicativo. Para fazermos o imperativo é muito simples, basta tirarmos esse S, suprimir o S, como ficaria olha, e também olhai. Foi o caso usado pelo Padre Vieira. Eu pedi para que você usasse a terceira pessoa para se comunicar. Como é que faríamos? Você teria que lembrar que o verbo vai sair do presente do subjuntivo. E o presente do subjuntivo nós conjugamos com o que? Você se lembra? Que eu olhe, que tu olhes, que você olhe. O você nós usamos normalmente por ser a terceira pessoa do singular e basta simplesmente tirar o que você e usar o verbo como olhe. É fácil, você se lembrou? Olhe quer dizer quando você se comunica em segunda pessoa do plural, olhai. E quando você se comunica em terceira pessoa do singular, olhe. Ficou claro? Basta prestarmos bastante atenção para podermos acertarmos nossa língua e não cometermos equívocos. E esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha aproveitado as nossas dicas. Muito obrigado por sua participação. E, por favor, continue trazendo aí as suas perguntas. Isso é muito legal. Um grande abraço e eu te vejo em nossa próxima aula, pessoal. Até mais! Antes de você clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e ative o sininho. É muito importante para engajarmos o nosso canal. Espero você em nosso próximo encontro.